O DaVinci Resolve tem uma engine de legendas muito boa, seja para você criar uma legenda para exportar como SRT e adicionar nas suas mídias sociais, como YouTube ou Facebook, ou para você importar legendas SRT para dentro da sua edição, ou para você exportar essa legenda como um sidecar em arquivos MXF para mandar para emissoras de TV, como Closed Caption, ou até mesmo para você imprimir os textos na tela, como um vídeo convencional com legendas. De qualquer forma, você vai utilizar aqui a mesma ferramenta, que é a ferramenta que a gente vai ver agora, que é muito boa. Acho que do software de edição que eu conheço, é uma das melhores. Vindo aqui em Effects Library, na categoria de Title, lá no final você vai encontrar subtítulos. Você vai ter que trazer esses subtítulos aqui para uma nova faixa. Por isso que eu já deixei aqui resumido no modo miniatura para a gente ter mais espaço. Pega aqui o subtítulo, arraste, até você ver que ele vai criar uma faixa nova. Você vai ter uma faixa específica para subtítulo. Inclusive, você pode ter mais do que uma, ou quantas você precisar, uma para cada linguagem que você vai querer exportar um subtítulo. Você pode, inclusive, dar nome para elas para ficar mais organizado. Vou chamar aqui de EN, em inglês, simulando como se a gente tivesse ter uma legenda em português e uma em inglês, e essa aqui vai ser PT de português. Muito bem. Agora, a gente vai começar a controlar esse subtítulo. Para fazer isso, clique nele, e você vai acessar aqui o Inspector. Para ganhar espaço, eu vou fechar aqui o Effects Library, a gente não vai precisar mais dele, e aqui no Inspector eu vou clicar para expandir. Muito bem. O que a gente vai fazer agora? A gente vai escrever o texto e vai posicionar conforme a fala. E a gente pode posicionar igual posiciona qualquer edição. Por exemplo, eu vou vir aqui onde ele vai começar a falar, e eu vou cortar para que aqui seja o início. E agora eu clico no texto, vamos escutar o que ele fala, e daí a gente vai digitar no nosso subtítulo. No dia 3 de julho, faremos a semana do No dia 3 de julho, faremos a semana... Vamos parar aqui. No dia 3 de julho. Primeira frase pode ser essa. Daí eu vou encolher. A gente pode, inclusive, usar os atalhos que a gente aprendeu, como ponto, a vírgula, shift abre chaves, qualquer atalho que de edição funciona aqui também. E é no dia 3 de julho. Muito bem. Agora a aparência desse texto. A aparência desse texto você pode customizar primeiro aqui em Track Style. Em Track Style você vai definir uma aparência geral para toda a faixa. Quer dizer que todas as legendas receberão por padrão essa configuração, embora você pode mudar onde for necessário. Por exemplo, duas pessoas falando, se quiser ter configurações diferentes. É uma possibilidade. Se você achar interessante, você pode fazer isso. Bom, aqui você escolhe a fonte, você escolhe o tamanho, o espaçamento de linha, muito parecido como era no controle lá de texto, dentro do text convencional do DaVinci Resolve. Aqui embaixo tem as opções de transformação, também são as mesmas opções de sombra, contorno e background, que é aquele contorno retangular. No caso, vou utilizar aqui um pequeno drop shadow, vou ajustar aqui o offset, bem de leve, só para dar um pouquinho de separação com o fundo. E pronto. Vou diminuir um pouquinho o blur. E é isso. Então aqui eu tenho a configuração que vai ser a configuração padrão para minha legenda. Vou voltar aqui em Caption, e esse é o primeiro Caption que a gente ligou. Como ele é o primeiro, a gente precisa adicionar o próximo. Para adicionar o próximo, a gente clica aqui em Add New, adicionar uma novo. E ele vai adicionar logo ao lado. Não está exatamente onde a gente precisa, eu quero um pouco mais para frente, deixa eu arrastar para cá. E ele comeu um pouquinho do anterior, deixa eu ajustar esse anterior também. E vamos ver a próxima frase. Faremos a semana do desenvolvedor Java Spring. E eu vou esticar aqui. Faremos a semana do desenvolvedor Java Spring. Percebam que aqui não coube tudo na tela, porque a quebra de linha não ficou boa. Eu vou vir aqui, apagar o espaço e dar um Enter, e fazer assim uma quebra de linha. A gente pode ter quebras de linha aqui no nosso texto. Só que ele ficou centralizado pela esquerda. Então eu vim aqui em Track Style e vamos mudar aqui o parágrafo para centralizar pelo meio, que eu acho que vai ficar mais legal. Vou voltar aqui em Caption, e daí imagine que, por acaso, essa arte aqui do fundo não fosse azul, fosse branca, e daí o texto branco não fosse funcionar. Você pode vir aqui em Track Style e mudar a cor por aqui, e daí ele mudaria a cor para tudo. Então vou fazer inteiro preto porque as artes vão ser brancas, e daí branco não funcionou. Seria uma possibilidade. Vou regular aqui o tamanho que eu achei que ficou meio grandão. Outra possibilidade é, ao invés de trocar para todos, eu vou voltar aqui para branco, eu trocar somente para esse caractere. Para isso, vem em Captions, e eu vou clicar neste botão onde está escrito Use Track Style, e eu desligo. Dessa vez, ele vai utilizar sua própria característica. Eu posso pedir para ele ter outro alinhamento,
Pode ter outra cor, vou colocar aqui um rosa. Outra fonte, outra posição, o que for necessário. Você pode fazer esse totalmente diferente do outro, se assim você desejar. Agora, se a gente olhar, esse primeiro está de um jeito e esse de outro. Se você não quiser que ele fique diferente, quer que ele volte a utilizar o formato padrão, basta clicar aqui, Use Track Style, e pronto, ele voltou a usar o estilo padrão. Vamos para o próximo. Vou vir aqui e clicar em Adicionar Novo, e ele adiciona o próximo subtítulo. Vamos escutar o que ele fala e definir quando que acaba. Workshop online gratuito. Pode ser só até aqui. Online gratuito. Cuidado para os seus textos não sobreporem outros textos da tela. Eu vou subir aqui um pouquinho a minha arte de GC. E eu posso também diminuir o texto geral vindo aqui em Track Style e diminuindo um pouquinho. Aí eu vou usar como básico que tem duas linhas, que é o que vai ocupar mais espaço. Eu vou diminuir um pouco o espaço entre as linhas, usando Line Spacing, e baixar um pouquinho usando Position. E assim fica melhor, e aí já não fica tão em cima do GC. Onde você irá aprender a desenvolver aplicações web. Vamos adicionar um novo, e aí eu vou repetir isso várias vezes até o final, e vocês fazem isso em casa também. Muito bem, terminei de escrever todas as legendas. A gente está com a nossa legenda pronta. Se você ainda for fazer alguma edição, eu aconselho você linkar, vincular essas legendas que você já criou com o áudio respectivo delas. Então, vou selecionar essas duas, clicar com o botão e usar Link Clips. Selecionar esse aqui também e este também. Cuidado para não selecionar mais itens do que você precisa. Botão direito e Link Clips. Assim, se você arrastar o vídeo, ele arrasta a legenda junto. Assim você pode fazer alterações e garantir que junto com essa alteração você leve a legenda. Se você precisar exportar esse subtítulo para utilizar ele no Facebook ou no YouTube como uma legenda da própria plataforma, aquela que você pode ligar e desligar quando quiser, o que é muito bom porque ajuda o algoritmo da plataforma, você vai vir aqui em File, Exportar subtítulo. Escolha o local do seu computador onde você quer exportar, então vou marcar aqui, por exemplo, na área de trabalho, escolha o nome e clique em Salvar. E pronto. Conseguimos ver aqui na minha área de trabalho que ele já encontrou o arquivo de subtítulo. Eu vou abrir esse subtítulo aqui num bloco de notas. Basta abrir o seu bloco de notas e arrastar o subtítulo para ele. E a gente consegue ver aqui as informações de texto que a gente criou, de cor e o local onde elas aparecem. Agora, se você precisasse de outra língua, você poderia passar esse subtítulo para uma outra pessoa que faria a tradução para você. Depois que você recebeu a tradução, vamos fazer de conta que agora esse arquivo PT aqui é a nossa tradução. Eu preciso trazer ele para dentro da nossa edição para incluir ele como uma nova faixa. Vou até apagar o arquivo que já tinha para a gente poder ter espaço para uma nova faixa. Para isso, basta voltar aqui no menu File, Importar Arquivo, Subtítulo. Se ele não estiver ativo, isso às vezes acontece, basta vir aqui, clicar fora da sua timeline, clica assim no espaço vazio, volta lá em File, Importar, Importar Subtítulo. Agora que a gente achou a opção de importar subtítulo, encontre no seu computador o subtítulo, no caso vou usar esse em português, mas faça de conta que você já passou por um tradutor ou recebeu aqui um subtítulo que alguém transcreveu. Clique aqui em importar. Ele pode estar tanto no formato SRT quanto Web VTT. Vou clicar em abrir e pronto, está ali meu subtítulo. Perceba que ele vai ter esse símbolo de T. Agora eu vou selecionar, arrastar e soltar na linha do tempo. E perceba que ele já vai trazer todos os textos aqui para a linha do tempo. Agora você poderia editar, se tivesse alguma coisa que não estava exatamente como você quer. Vamos até clicar nele para visualizar. Olha, ele veio aqui rosa, esse do meio eu não quero que ele utilize o formato padrão. E o formato padrão que ele veio não é o formato padrão que eu quero, ele veio alinhado e no tamanho diferente. Então vou vir aqui em Track Style, posso ajustar o tamanho, posso ajustar o alinhamento. Enfim, você vai ter que fazer todos os ajustes como você deveria fazer de qualquer forma se você tivesse criado aqui dentro. Muito bem, agora a gente já tem as nossas duas legendas prontas. Agora imagine que ao invés de exportar um SRT, que seria já uma opção boa, você já pode subir esse SRT diretamente no YouTube ou no Facebook do jeito que ele está lá naquele bloco de notas, mas imagine que você tem que exportar ele no formato específico para emissora de televisão, como um MXF com um sidecar dessa legenda. Para isso você vai vir aqui na aba de Delivery. A gente vai discutir um pouco mais a aba de Delivery no capítulo final, mas vamos ver aqui a opção específica para legendas. Eu vou vir aqui em Custom, onde eu posso escolher o formato de vídeo que eu quiser, e eu vou escolher aqui o formato MXF. Agora, mais para baixo, em Configurações do subtítulo,
eu vou ligar exportar subtítulo. E aqui a gente vai ter algumas opções diferentes. Em formato, você pode escolher entre exportar como um arquivo separado. Nesse caso, ele vai fazer um arquivo fora do seu vídeo, ele não vai estar anexado no MXF, ele vai ter um arquivo separado, e esse arquivo separado pode ser um SRT ou um WebVT. Seria o mesmo arquivo que se você exportasse lá em cima, como a gente fez antes, pelo menu File e exportar subtítulo. Porém, a gente está fazendo através do menu de Delivery. Então, ele vai exportar o MXF e também o SRT. E você pode escolher daí, quer exportar o SRT em português, em inglês ou os dois. Na sequência, você pode escolher como Burn into Video. Nesse caso, ele vai exportar como pixel. Da mesma maneira que você estava vendo na aba de edição, quando você estava editando, esse texto que você está vendo assim na tela vai ser exatamente como ele vai exportar. Então vira um texto normal, como se você tivesse utilizado a ferramenta de texto que nem a gente fez aqui no Inscreva-se Agora. E a última opção é ele colocar como um Embedded Caption. Neste caso, ele vai utilizar o próprio arquivo MXF. O seu arquivo de legendas vai estar incorporado dentro desse MXF. E aí aqui em Codec, seria como ele vai codificar, você tem essas duas opções de codificação. Daí veja qual que é a opção de codificação que é recebida pela emissora de televisão ou por onde vai transmitir esse arquivo que você está enviando. Provavelmente vai ser esse formato aqui, ou 708, ou alguma derivação dele. Terminou de configurar, você adiciona a fila de render e renderiza.